Hello, class! Oi, turma! Sou a professora Caroline, professora de inglês, e hoje nós teremos nossa segunda videoaula. E o assunto de hoje é verb be, o verbo to be, ok? Vamos relembrar um pouquinho do uso desse verbo. Para que ele serve, quando a gente vai usar, ok? Antes da gente entrar no assunto do verbo to be, vamos relembrar um pouquinho dos pronomes pessoais. Vamos relembrar personal pronouns. Personal pronouns. Repitam comigo. Personal pronouns. Vamos relembrar os pronomes pessoais. O primeiro pronome pessoal que nós vamos aprender é I. Repitam comigo. I. I, como a menininha está mostrando, eu. Né? I. Então, nós temos nosso primeiro. I. Segundo, you. Você. You. Repita comigo. You é você no singular. You, você. Então, nós temos I, eu, you, você. Próximo pronome pessoal. He. He. Ele, né? He. She. Ela. She. Repita comigo. He. Ele. She. Ela. Próximo pronome. It. It. Repitam. It. O it nós usamos para falar de todos os tipos de coisas. Animais, objetos, vegetais, flores. Tudo que não seja o ser humano, ok? Então, nós usamos it. Mas no singular, ok? Quando tiver só uma coisa, só um animal, só um objeto. Nós usamos it. We. We é o pronome no plural, né? Significa nós. Então, quando nós falamos de várias pessoas que nós estejamos juntos, que é nós usamos o we. Repita comigo. It, we. Próximo pronome. You. Lembra que lá no início nós vimos o you? Que significa você. Que significa você no singular. E aqui, nesse caso, o you também significa vocês. Só que agora no plural, ok? Vocês. You. Então, o you pode ser tanto para o singular quanto para o plural. Você pode dizer o you para você ou vocês, ok? Então, o you significa tanto você no singular quanto vocês no plural. E o nosso último pronome é they. They. Que significa eles ou elas. Quando nós estivermos falando de coisas no plural. Então, nós usamos they. Eles ou elas. Então, vamos relembrar todos os nossos pronomes pessoais. Nós temos primeiro que é I, que é eu. You, você no singular. You, he, she, ela, it, para coisas, objetos, tudo que não seja do ser humano, coisas no singular, it. We, nós. You, vocês. E they, eles ou elas, não é? Então, agora que nós sabemos os pronomes pessoais, quais são os verbos que nós podemos usar com eles? Nós vamos conhecer o verbo to be. E com qual deles eu posso usar cada verbo to be? Com qual desses pronomes aí que vocês acabaram de relembrar, nós podemos usar o verbo to be? Então, o verbo to be, ele significa ser ou estar, ok? Então, nós temos basicamente 3 verbos. Nós temos am, que significa sou ou estou. Is, que significa é ou está. E o are,
que significa são ou estão, para os pronomes no plural, ok? Então, nós temos am, repita comigo, am, is, e o último que é are, que é o plural. Então, vamos lá saber quais pronomes nós usamos com cada um dos verbos to be. Com o am, nós só temos uma opção. Toda vez que nós estivermos estivermos falando eu, então nós vamos usar o am. Então, I am. Eu sou. I am. Então, o am eu só vou usar com o pronome pessoal I. I am. Só isso. O is eu vou usar com o she, he e com o it. Então, toda vez que eu tiver os pronomes he, she e it, eu vou usar o verbo is. Por exemplo, she is, he is, ela é, ele é, it is, ok? Então, o am eu vou usar com I, vou dizer I am, por exemplo, I am a teacher. She, vou usar com o is, she is a teacher, ela é uma professora. He is a teacher, ele é um professor. It is a dog, isto é um cachorro. It is a dog. Então, toda vez que eu tiver os pronomes he, she, it, eu uso o verbo to be is. Toda vez que eu tiver o pronome I, eu uso o verbo to be am. E com todos os outros pronomes que restaram, o we, o you, o they, nós usamos o verbo to be are. Olha só, o you, they, o we e o you também no plural, né? Que é o you você e o you vocês. Então, todos esses quatro aí, you, they, we e you no plural, nós usamos o verbo to be are, ok? Vamos continuar. Vamos ver umas frases para nós fixarmos o assunto. Olha só. Quando eu tiver o pronome pessoal I, qual é o verbo que eu uso? Am. Eu sou ou eu estou, né? No presente. I am. Vamos ver uma imagem. Olha essa moça, ela está no quadro. Ela só pode ser o quê? Uma professora, né? Então, ela está falando dela. Então, ela vai dizer eu. Ela quer dizer que ela é professora. Eu. Qual é o verbo to be que eu vou usar com I? Am. I am. Eu sou. A teacher. Eu sou uma professora. I am a teacher. Repitam comigo. I am a teacher. I am a teacher. Eu sou uma professora. Então, toda vez que eu tiver o pronome I, eu uso am. Próxima imagem. Olha o nosso pronome she. Qual é o verbo to be que eu uso com she? O verbo to be que eu uso com she é o is. Então, vamos ver numa frase. Olha essa moça. Ela parece o quê? Qual é a profissão dela? Médica, né? Então, vamos falar que ela é médica. Então, ela é uma moça, então eu vou usar o pronome she. She. Qual é o verbo que eu vou usar com she? Is. She is. Ela é uma médica. A doctor. She is a doctor. Então, toda vez que eu tiver o she, eu vou usar is. O verbo is. She is a doctor. Ela é uma médica. She is a doctor. Mais uma frase. Quando eu tenho o pronome he, qual é o verbo que eu uso? Is novamente. Então, vamos ver quem é esse. É o Neymar, né? Neymar, o pronome que eu uso é ele ou ela. Em inglês, nós dizemos he, ele, né? Que é o Neymar. O verbo que eu vou usar, o verbo to be, é o is, his. O que o Neymar é? Ele é um jogador de futebol. Então, he is a soccer player.
Repita comigo. He is a soccer player. Ele é um jogador de futebol, ok? Ele é um jogador de futebol. He is a soccer player. He is a soccer player. Ele é um jogador de futebol. Toda vez que eu tiver o he, o pronome he, eu uso o verbo to be is. E o pronome it? Toda vez que eu tenho o pronome it, eu uso o verbo is também. Olha o gatinho aí. Então, eu quero falar que isso é um gato, né? Que esse animal é um gato. Então, é um animal. Então, eu vou usar o verbo it. Ou o pronome it. Porque é um animal. E o verbo que eu vou usar com it é o verbo is. It is a cat. It is a cat. Repita comigo. It is a cat. Então, estou dizendo que isso aí é um gato, ok? It is a cat. Isso é um gato. Próximo pronome, you. O verbo que eu vou usar com you é are. Vamos ver. Essa menina está estudando, então ela é uma estudante, não é? Vamos dizer em inglês? You are a student. Você é uma aluna, uma estudante. You are a student. Você que está vendo esse vídeo, você é um estudante, um aluno. Então, you are a student. Ok? Você é um aluno. You are a student. Se eu uso o pronome you, o verbo é are. Mais um exemplo. Olha esses meninos aí. Quero falar deles, né? Eu vou dizer you are students. Vocês são alunos, vocês são estudantes. You are students. Ok? Então, toda vez que eu tiver o pronome you, eu uso are. No sentido de plural. You are students. Olha o students, não tá no plural com o S no final? You are students. Vocês são estudantes. Próximo pronome é o they. Eles ou elas. O verbo que eu vou usar, are. Então, vamos à nossa frase. Olha aí o Chaves e a Chiquinha se abraçando. Então, vou falar sobre eles. O que eles estão dizendo? They, que são eles dois, né? They, qual é o verbo que eu vou usar? Are friends. Eles são amigos. They are friends. Ok? Eles são amigos. They are friends. E esse aí? São os brasileiros, né? Todos nós somos brasileiros. We are. We are. Nós somos Brazilians. Brasileiros. We are Brazilians. Repita comigo. We are Brazilians. Nós somos brasileiros. Então, toda vez que eu tiver o pronome we, eu uso o verbo are. We are Brazilians. Thank you, class. Obrigada, turma. Obrigada por assistirem mais uma videoaula. E nós nos vemos na próxima videoaula, que é da semana que vem, ok? Não deixe de assistir. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar nos comentários. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem essa aula, ok? Bye, bye. See you.